A palavra de Deus diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. A expressão remir é administrando, usando corretamente. E o texto diz que existe uma razão pelo qual nós temos que administrar o tempo que Deus tem nos dado. Diz o texto, porque os dias são maus. A vida eterna, aquela que Deus tem reservado para nós, em momento algum será mau. Mas esses dias que antecedem a eternidade, a Escritura diz, e esse tempo que nós estamos vivendo, são dias maus. A pergunta é, por quê? A primeira resposta é, sem sombra de dúvida, porque nós somos pecadores. E a consequência do pecado é a dureza. É a dureza da existência. Uma das condenações que Deus traz para Adão e consequente para toda a raça humana, porque ele é representante federal, representante de todos nós, é que nós iríamos ter que suar bastante. Porque a própria natureza sofreria as consequências do pecado. Mas o homem teria que trabalhar, que não é algo ruim, porque já tinha sido criado e era algo bom, mas agora no meio da dificuldade. E agora o corpo, que era totalmente íntegro, perdeu essa integridade. E agora sofre. E nós estamos sujeitos a tudo isso todos os dias. Mas aqui nesse texto, quando o texto diz porque os dias são maus, é porque ele está se referindo ao dia a dia. As coisas que nós vivemos no dia a dia. As lutas. As lutas aqui têm a ver com várias questões. Tem a ver com o trabalho, em meio a espinhos, a abrolhos. Tem a ver com os relacionamentos quebrados, porque foi consequência do pecado. Imediatamente o homem condena a esposa fica magoada com ele, e ali o relacionamento dele com Deus ficou quebrado também. O relacionamento do homem com a natureza, e a natureza que deveria ser só a nosso favor, ela mostra a sua força contra nós, e às vezes nos agride, e nós brigamos com ela, cuidamos mal. Os dias são maus por causa de tantas coisas, como por exemplo, a forma com que nós resolvemos viver. Olhem só, nessa argumentação que eu faço aí. Por que os dias são maus? Eu vou estar sugerindo algumas coisas. Por exemplo, porque nós vivemos ansiosos, com um sentimento pesado, e é um sentimento causado pelas nossas necessidades básicas. O que nós vamos comer, o que nós vamos beber, e o que nós vamos vestir. O próprio Senhor Jesus diz que o homem tem esta preocupação. O pensar nisso, ou o investir nisso, não é problema. O que o Senhor Jesus estava colocando ali no texto era prioridade. E Ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós vamos ter que trabalhar para ter comida, para vestir-nos. Na medida em que Deus abençoa o nosso trabalho, nós temos um relacionamento com Deus. Mas de uma certa forma, em alguns momentos, isso se torna ansiedade, quando nós não controlamos isso. A ansiedade causada pelas necessidades que não são geradas por nós mesmos, mas por aqueles que convivem conosco. E nós começamos a querer aquilo que nós não precisamos. E nós começamos a viver para aquilo. A gente chama essa situação, ou esse aquilo, de consumismo. Nós queremos estar na moda, nós queremos estar usando tudo aquilo que todo mundo diz que é melhor.
Mesmo que eu tenha algo que é valioso e que já cumpre propósito na minha vida. O celular mais novo é muito melhor do que o celular de 1 ano atrás. Só que ele ainda vai durar uns 5 anos, no mínimo. Mas eu quero o desse ano. E assim é com a minha televisão, é com o meu carro, com a roupa, que a cor é uma coisa e depois a proposta é outra. Fora outros detalhes da roupa. Mas tem a ver com os desejos que são produzidos por esse consumismo, que me faz gastar minha vida atrás daquilo que se perde rapidamente. Ou a ansiedade causada pela a falta do exercício da minha dependência das promessas de Deus. Porque eu fico querendo as coisas e buscando as coisas e vivendo para alcançar as coisas como se elas não fossem promessas de Deus para mim. Como, por exemplo, Deus diz que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Que Ele, como um Pai, cuida de nós e que nós precisamos acreditar nisso. De que Ele é aquele que nos livra do mal. Que Ele, estando na nossa vida, Satanás não pode entrar. E eu poderia aqui vasculhar a escritura de Gênesis e Apocalipse, e nós vamos encontrar promessas que deveriam trazer para nós completa tranquilidade e paz, mas que em momentos da vida nós nos esquecemos. Ou nós não assumimos isso de tal forma que não produza o efeito necessário. E aí eu fico ansioso por isso também. Ou a própria ansiedade causada por uma vida sem planejamento. Quando eu falo de planejamento, eu estou falando do pensar a respeito do que Deus tem proposto para a minha vida. O que Deus tem reservado para a minha vida hoje, amanhã, depois de amanhã e alguns anos para frente. Na certeza de que Deus vai cumprir o propósito dEle. E de que eu tenho que me preocupar com isso. Nós vemos as pessoas correndo de um lado para o outro, desnorteados. Sem planejamento pessoal, familiar, espiritual. Eles não sabem quando ler a Bíblia, quando orar. E você conversa com as pessoas e pergunta quanto tempo você lê a Escritura, você ora, e as pessoas não sabem responder. Não porque não sabem, é porque elas não fazem isso. E elas não fazem isso porque elas não planejam isso. E aí sempre fica aquela vontade, mas nunca realizada. Eu estou dando só um exemplo. Na vida espiritual. Eu posso falar a respeito da vida conjugal. Nossa, eu vou investir e vou ter um tempo a mais com a minha esposa. Com meu filho, com a minha filha. E aí o tempo não vem. Eu estou sempre cansado. E eu estou desnorteado. Eu quero te dizer que o tempo passa. Ele não para. E aí? Como é que nós vamos resolver essa situação? Como é que nós vamos tratar isso? Esses dias maus, eles não vão deixar de existir. Os homens maus que estão ao nosso redor não vão deixar de existir. Eles vão existir até que Cristo volte. A minha própria pecaminosidade só será tratada de maneira definitiva quando Cristo voltar. E eu chego à conclusão, realmente os dias são maus. A pergunta é, como remir o tempo que Deus nos deu? Porque o texto de Efésios diz que eu não posso ser como um tolo. O tolo é aquele que não administra o seu tempo, ou a vida que Deus lhe dá. E muitos de nós vivemos como tolos, sob as exigências que as coisas trazem sobre nós, e não pela administração
ou o remir do tempo que Deus deu para nós. Somos escravos. Não de Deus, mas das circunstâncias. Como resolver o problema? Primeira coisa, começando a resolver essa dificuldade. Eu preciso aprender a dependência a Deus e suas promessas. Agora mesmo eu citei para vocês Mateus capítulo 6. Quando o Senhor Jesus, Ele diz para os seus discípulos, no meio do Sermão do Monte, a palavra diz que Ele está falando aos discípulos, mas muita gente está ouvindo. E Jesus diz aos seus discípulos, portanto, não vos inquieteis. Não fique correndo de um lado para o outro de maneira frenética, dizendo ansiosamente, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. E o Senhor Jesus diz algo aqui que nos envergonha. Diz o texto, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Aqui o Senhor Jesus está falando de exemplos do que comer, vestir, do que beber. Mas Ele está falando sobre coisas materiais. O gentio é aquele que corre prioritariamente na sua vida atrás das coisas materiais que ele entende que vão ser a sua subsistência. E que é ele que supre as suas necessidades. O gentio que não olha para Deus antes, para as necessidades, e perde a visão de que Deus cuida dele, é diferente, ou deveria ser diferente daquele cristão que antes de olhar para essas coisas, olha para o Senhor. E Jesus diz assim, vosso Pai Celeste, Ele sabe que necessitais de todas elas. Ele tem conhecimento da sua realidade. Você está enfermo, Ele sabe qual a realidade que você está vivendo, Ele sabe do que você precisa, e não se preocupe, caminhe, e Ele vai abrir portas. Ele vai providenciar profissionais, Ele vai providenciar a graça curadora dEle, se Ele quiser, Ele vai providenciar medicamentos, Ele vai providenciar tudo aquilo que é necessário. Não tenha a menor dúvida, é Deus quem está dizendo. Jesus é Deus, Ele sabe daquilo que nós precisamos. E aí vem a solução. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na vida de um cristão, as suas necessidades materiais, pessoais, elas são providenciadas por Deus. Porque Deus sabe e cuida de nós. Ele conhece as minhas necessidades e Ele as supre. Quanto tempo nós gastamos para o suprimento das nossas necessidades, ou nós achamos que é necessidade? Esses dias nós falamos a respeito dos ídolos do coração. E um deles é a avareza. E eu achei interessante a avareza. A avareza é a vontade de querer ter mais. Eu não posso nem usar aquilo que já tenho. Eu tenho que guardar. Mas eu quero é mais. E a pergunta é, por quê? É porque eu quero. E aí vem um outro ídolo no coração, que nós também estudamos, que é o poder. É porque as pessoas, elas entendem que quanto mais elas têm, mais poder ela tem sobre as circunstâncias e sobre os outros, que vão ficar agindo a seu favor. Ele está acima. Em todas essas situações, Deus está sendo colocado de lado. E esses ídolos têm sido colocados no coração. Quando o Senhor Jesus está falando a respeito disso aqui, estas coisas que as pessoas ficam preocupadas e correndo atrás,
sem primeiro ter Deus no coração, são ídolos para elas. Elas mais trabalham do que vivem. Elas mais gastam tempo com estas coisas do que com Deus. Elas não administram adequadamente o seu tempo. Segunda coisa que a gente pode ver que nos ajuda a resolver a dificuldade é aprender a depender dos ensinamentos do Senhor. Deus nos traz promessas, mas Ele também nos ensina através da Escritura. Me ensina a amá-lo, a amar os outros. Ele me ensina a conviver com as pessoas. Ele me ensina a trabalhar e ter um relacionamento adequado com o patrão. Ou se eu sou patrão, Ele me ensina a ser patrão e tratar adequadamente os meus funcionários. Ele ensina como viver o meu dia a dia, como tratar a esposa e como tratar o marido, como cuidar dos filhos, como educá-los, como discipliná-los, como o filho deve viver com seus pais. Como nós devemos enfrentar as enfermidades da vida, sejam elas em quaisquer áreas. A Escritura nos ensina que nós devemos lê-la, estudá-la, porque dela provém a vida. A Escritura como um todo, ela é ensinamento. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos em João capítulo 16, verso 33. Ele diz assim, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, para que nós tenhamos paz, eu tenho que ouvir o que Deus tem dito. O que Deus tem ensinado. E certamente muito da ansiedade que causa os meus dias maus e que me angustiam e que faz com que a minha vida seja pesada, é que eu não tenho prestado atenção nos ensinamentos do Senhor e, consequentemente, eu não tenho experimentado paz. Então, querido irmão, o problema não está em Deus, o problema está em nós. O problema muitas vezes não é nem falta de conhecimento da palavra de Deus, é falta da vivência segundo a palavra de Deus, porque é exatamente isso, o conhecimento associado à vida, à prática, é que traz para nós paz, e paz que nós precisamos. Nós vemos que os lares contemporâneos, eles estão vivendo a ausência de paz, de cada membro da família, e da família de uma maneira geral. E a resposta, uma delas está aqui. Nós não olhamos para as promessas, e nós não olhamos para os ensinamentos adequadamente. E consequentemente, nós não temos paz, nem individual, nem familiar. São pessoas que ficam tão angustiadas e cheias de ansiedade por aquilo que tem que acontecer, ou que deveria ter acontecido, que elas começam a mastigar e a ruminar aquilo todos os dias, o dia inteiro, angustiando na alma. Isso, irmãos, não deveria acontecer na nossa vida, porque o que deve diferenciar um cristão de um não cristão não é problemas existentes, mas é como um cristão vive qualquer circunstância da vida, tendo Cristo ao seu lado, as suas promessas claras e vivas dentro da sua mente e do seu coração, os ensinamentos cada vez mais conhecidos através da Escritura, para trazer esperança, não na minha força, ou nas mudanças que as pessoas podem fazer, mas no poder de Deus, na graça de Deus, na providência de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus.
Isso traz paz. O tempo mal usado, com a ausência da vivência dos ensinamentos, tem levado as pessoas a uma ausência de paz. Outra coisa que nós temos que assumir para resolvermos essa dificuldade. Pode passar. Nós temos que aprender a assumir a agenda da nossa vida. Quem que administra a sua vida? Quem determina a agenda da sua vida? Alguns vão dizer, agenda? Eu não tenho isso não. Eu não tenho isso não. Eu não sei, eu nem sei do que você está falando. Isso é coisa de médico, né? Tem lá a agenda para saber o horário que vai receber o cliente dele, o paciente dele. Que na maioria das vezes não é cumprida por eles. Opa, desculpa aí, hein, profissionais dessa área. Mas muitos de nós sofremos com isso. O que seria assumir a responsabilidade da minha agenda? O exemplo melhor que eu tenho para trazer disso é Jesus aqui em João capítulo 8, verso de número 14. Evangelho de João capítulo 8, verso 14 diz assim: respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde vêm, nem para onde eu vou. Os discípulos estavam questionando Jesus e querendo reconduzir Jesus para alguma... Ele diz, epa, peraí. Eu sei qual é a minha agenda de vida. Eu sei de onde eu tenho vindo e eu sei para onde vou. E vocês não sabem de onde eu vim. E não sabem para onde eu vou. Isso ficou demonstrado na própria história do ministério de Jesus, mediatorial, a nosso favor, registrado nos evangelhos, como os discípulos ficam meio perdidos com as deliberações de Jesus. É interessante como a gente vê isso no apóstolo Paulo, um homem que sabia exatamente qual era a agenda de Deus para a vida dele. E o que ele tinha que fazer a hora que ele levantava, a hora que ele saía, na hora que ele caminhava, as cidades que ele deveria visitar. Ele considerava as dificuldades que deveria enfrentar, mas aquele era o propósito de Deus para a vida dele. Jesus nos ensina que nós devemos assumir a agenda que tem a ver com a nossa vida, mas muitos de nós somos escravizados por aquilo que os outros determinam para nós, a ponto de não vivemos a nossa vida. Tem certas coisas que não tem como a gente fugir delas. Eu tenho 8 horas de trabalho, muitos dizem isso, legal, você tem 8 horas de trabalho, a grande maioria tem muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Outros não têm nem isso. Não importa. Só que esse é um ponto dentro da sua vida. E o restante? Todos os nossos atos devem estar ligados a um propósito específico. Por que disso? Por que eu descanso? Quanto tempo? Onde? Com quem? Como? Isso é uma variável que muda na vida de cada um de nós. Tem gente que descansa lendo. A minha esposa, ela descansa lendo. Eu tenho que parar de ler. Porque eu leio, eu mexo muito com a leitura. Então, na hora que eu vou descansar... E ela gosta, ela descansa, ela recarrega as baterias. Ótimo. Qual é o seu descanso?
Um tempo atrás alguém me procurou e disse: meu marido tem um negócio que eu não suporto. Qual é o seu problema? Ele chega em casa, relaxa, tira o sapato depois do trabalho, aí ele liga o videogame e joga uns 30 minutos, 40 minutos, depois ele vai tomar banho e tal. E qual o problema dos 30 minutos do videogame? Ainda bem que não são 3 horas, né? 50 horas e vai por aí fora. Tem gente que gosta de hobby. São vários. Tem gente que gosta de trabalhar em algo diferente daquilo que ele faz o dia inteiro. Ele gosta de marcenaria. Conheço um pastor amigo que ele gosta de marcenaria. Eu tenho um irmão que gosta de marcenaria, um médico. Ele se diverte com aquilo, ele acha bom com aquilo. É a agenda dele. Diga. Hã? Pode. Desconfie de um homem que não tem um hobby. É interessante. Qual é o propósito daquilo? Qual o propósito de você ter o tempo certo com a sua esposa, com o seu marido? Se você for pensar, existe resposta para isso. Qual o propósito de você ter o tempo para você comer? Eu lembro de um tempo em que, trabalhando na igreja e no seminário ao mesmo tempo, tinha 2 secretárias. Na verdade eram 3. Num dos lugares tinha 2 secretárias, no outro tinha 1. E um dia eu chegando, num desses lugares, eu ouvi o telefone. E uma dizendo assim para a outra: mas ele vai ter que atender aqui esse horário. Não, que hora que você marcou isso? Porque eu acho que eu marquei primeiro. Quem marcou primeiro que tem prioridade. Elas estavam falando de atendimento meu. Ou no seminário ou na igreja. E elas estavam discutindo quem que ia resolver isso, era elas. E eu penso que se elas estivessem junto, o negócio ia ficar preto, ali pertinho. E eu cheguei e disse: o que está acontecendo? Não, é porque marcou tal hora, tal. E eu pedi a agenda. Falei: deixa eu dar uma olhada nessa agenda. Ele veio: não, mas eu vou precisar da agenda. Eu falei: não, essa agenda é minha. Mas eu preciso, não, peraí, eu vou administrar isso aqui. Gente, eu não tinha hora para almoçar, não tinha hora de café da tarde, eu não podia ir para casa. E eu tinha que trabalhar à noite também. Só que eu levei anos para isso ser revisto. Já tinha tido enfermidades, dificuldades, ansiedades, muitas coisas. Quem administra a sua agenda é você. É você que diz de tal a tal hora. Você pode marcar tal e tal hora. Se você tem uma secretária, é assim. A outra, no tal dia, assim, assim. Mas eu não fazia isso. Eu ficava indo e voltando, como se fosse um doido, para lá e para cá, atendendo todas aquelas manobras. Foi uma experiência negativa. Não que é negativo trabalhar ou fazer aquilo que eu fazia. Com muito prazer, alegria. Coisas semelhantes faço até hoje, mas de uma maneira diferente. Todos os nossos atos estão ligados a propósito específico. Dessa forma, eu tenho que desenvolver uma dinâmica de atividades coordenadas pelos propósitos da nossa vida. Por isso que eu tenho que ter a minha agenda. Ela é pessoal, ela é intransferível e ela é boa. E eu estou dizendo para vocês que para resolver esse problema, você precisa ter uma agenda de vida. Nem que essa agenda você seja aposentado, viu, Djalmas?
E saiba como usar o tempo que você tem. Caso contrário, vai ficar uma coisa sem graça. Como é que nós vamos fazer isso? Agora é o como, né? Tudo bem, concordo com isso, beleza. Mas como é que a gente vai fazer isso? E onde a família vai estar nisso tudo? Eu preciso de disciplina. Muita disciplina. Para ter alvo e executar alvos da minha vida. A Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus está falando isso para nós. Tudo tem um tempo determinado. Qual é esse tempo? Senhor, qual é esse tempo? Senhor, qual o propósito desse tempo na presença do Senhor? Te glorifica, te honra, edifica quem tem que edificar, cumpre propósitos que são verdadeiros e bons para a minha vida e a vida daqueles que convivem comigo. É isso que Deus está querendo levar-nos a pensar. Porque Deus mostra que é assim que tem que ser. Em Tiago, capítulo 4, carta de Tiago, capítulo 4, no versos 13 a 15, diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. O texto não está dizendo que eu não tenho que planejar. Ele está dizendo: Senhor, é sobre a tua orientação. Vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tem ficado claro na minha vida quais são esses propósitos que o Senhor dá à minha existência. Qual o propósito que Deus dá na sua existência e na sua vida espiritual? Hoje é domingo, dia do Senhor, que é proporcionado por Deus para a nossa vida como graça. Deus colocou isso para ser bênção na nossa vida. É dia de descanso. Mas o dia de descanso não significa necessariamente rede de descanso. O descanso, o Shabbat, descanso, é intimidade com Deus. É dia para você gastar com Deus. A casa do Senhor tinha que estar cheia. Esse aqui é o instrumento que Deus tem dado à sua vida. A casa do Senhor tinha que estar cheia de crentes que entendem isso. Isso é importante entender. E viver. Eu fico em casa e assisto pela TV, pela internet. Ótimo. Se você não pode estar aqui. Porque se você não está, e você pode estar, você está perdendo algo que se chama graça de Deus, que tem a ver com a comunhão com as pessoas, com a interação de dependência que nós devemos ter uns com os outros, porque é a oportunidade para vermos o que cada um está vivendo. É a oportunidade para cultuarmos a Deus como igreja presente. Isso é bíblico. É só um exemplo. Usar adequadamente o tempo que Deus nos dá, irmãos, é usar segundo o propósito de Deus. Porque quando eu abro mão disso, eu estou perdendo. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso, ou faremos aquilo. É necessário disciplina, irmãos, para que a gente possa ter alvos e possa executá-los.
por exemplo, um estar na igreja tem a ver com um alvo. Eu sei o quanto isso é importante para mim e para a minha família, para os meus filhos. E eu preciso de disciplina para executar isso, sabe por quê? Porque dificuldades para fazer isso vão acontecer. E tudo começa também e pode ser conduzido, por exemplo, pela desmotivação causada pela preguiça, o cansaço por ausência de uma agenda correta. Como é que você se prepara para o dia do Senhor? Se no sábado você não se prepara para o domingo, no domingo você não vai ter condição de estar na casa do Senhor. Outra coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é definir prioridades. E prioridades nós definimos com escala de valores. Quais são os valores? Eu posso sugerir alguns aqui para vocês. Por exemplo, em primeiro lugar, amor a Deus acima de todas as coisas. Não é amor à igreja, não, é amor a Deus. Ao Senhor. Pessoas são mais importantes do que coisas. Escala de valores. Se eu tiver que gastar tudo para salvar a vida de uma pessoa, eu gasto tudo, porque a pessoa é mais importante do que coisas. O lar vem antes da profissão. Já contei a história de um aluno que chegou no seminário para fazer uma prova, primeiro horário. Eu gostava da aula no primeiro horário. Chegou aquele menino, estava abatido, olheira, bem desvalido mesmo. E o resto da turma, você percebe, a hora que você bate o olho, né, pastor Jair? A gente vê que alguém não está bem. Fiz ali a nossa devocional, que a gente faz, quem é o professor da primeira aula. E eu olhei para aquele aluno no final e disse, querido, você está bem? Parece que você está meio chumbado, você está bem baleado. Disse, pastor, minha esposa está no hospital. Passamos a noite no hospital. Lá com o bebê, ele tinha tido o segundo filho. E o outro era bebezão ainda. Um pouquinho maior, mas era bebezão. E de lá eu vim para cá, para fazer prova. Ele disse, e a sua esposa, como é que ela está em casa? Eu disse, não, pastor, está lá no hospital ainda. Quem está com ela? Não, ainda ninguém. Eu falei, como assim? Está com o bebê e com uma criança? E você está aqui? O que você está fazendo aqui? Fazer a prova. Eu falei, não, querido, pode ir embora, fique em paz. Vai tranquilo. Não, pastor, eu estudei. Quero estudar de novo, não. Vim aqui fazer a prova. Eu falei, não, filho. Você vai embora. Pode ir para casa. Vai lá cuidar da sua mulher, dos seus filhos. Não, pastor, eu vim fazer prova, já estou aqui. Eu falei, não, fiote, pode ir embora. Ele disse, não, pastor, vou fazer a prova. Eu falei, não, você não vai fazer, não. Se você escrever uma linha nessa folhinha que eu acabei de dar para todo mundo aí, você vai levar 0. Você não escreve nem o seu nome. Sua esposa, sua família é mais importante que isso aqui. Vai embora agora. Mas pastor, pode ir embora. Ele foi chateado embora. E a turma ficou com um olhão desse tamanho para mim. Eu disse, vocês acharam estranho? O correto é a gente cuidar da família. Se é casado, a sua família vem antes do seminário. Então, você casou agora, a sua prioridade é a família. E eu fui capelão durante vários anos no seminário, eu dizia para alunos que queriam casar no meio do curso, você vai casar? A partir do momento que você casar, a sua esposa vai ser prioridade para você. Pessoas antes das coisas, e lar antes da profissão, e estudar era uma profissão para eles. Cônjuge antes dos filhos. Isso aqui já era briga. Porque
Cônjuge antes dos netos também, viu? Viu? Vocês têm netos. Os filhos precisam de pais juntos e bem, mas bem mesmo. Eles precisam estar em paz e tratados e cuidando do outro para que eles possam ter condições de cuidar dos seus filhos. Então, cônjuge vem antes de filhos. Ah, meu filho vem antes de tudo. Mentira. Biblicamente não é assim. Eu vou mostrar para você agora mesmo. Filhos antes dos amigos. Você só vai jogar bola se os filhos estiverem já cuidados. Caso contrário, não tem bola não, queridão. Não tem shopping centers não, viu, mulheres? Cônjuge antes de você mesmo. Você casou para se dedicar ao outro. Espírito antes da matéria. São valores. E nós aprendemos todos esses valores nas Sagradas Escrituras. Essa escala de valores, quando eu misturo elas, quando eu paro de vivenciá-las, eu vou trazer desordem para a minha vida. E eu vou trazer desordem para a vida daqueles que estão comigo. Tem gente que trabalha tanto que não tem vida com filhos. E depois passa lá na frente e diz, eu devia ter vivido mais tempo com meus filhos, que tristeza. Mas o tempo já foi. E você não viu seus filhos. E lá na frente seu filho tem problemas e você diz, eu podia ter trabalhado isso antes. E a angústia vai tomar conta do seu coração. Então como é que a gente faz para definir prioridades na vida da gente? Usando aquela escala de valores. Existe uma sequência. Vamos definir prioridades. Eu coloco 4 coisas aí que são importantes. Isso aí você precisa lembrar. Precisa mentalizar. Primeira coisa, o que define aquilo que eu vou fazer na minha vida e como eu vivo a minha vida são os princípios de vida. Quais são os princípios que regem a vida de um cristão? Os princípios que regem a vida de um cristão são princípios de Deus, contidos na palavra de Deus. Não é o que o mundo está usando, não é o que as pessoas acham, não é o que a moda define. O princípio é Deus, e você ouve Deus através da palavra de Deus. Ah, eu tenho que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão para a sua vida? O que a Escritura fala a respeito desse assunto? Ah, mas sabe, a situação é meio diferente. É diferente nada. As necessidades, realidades, a pecaminosidade do coração humano, as relações humanas, elas sempre foram as mesmas e estão definidas aqui na Escritura, como você deve viver cada uma dessas realidades. Então, os princípios que devem definir o que está baseando toda a sua existência é o que Deus diz. Não é o que os outros dizem. Eu lembro que a semana passada estávamos falando sobre antes de dizer não para a sua família. Lembra? Antes de divorciar. E uma das últimas coisas que eu falei é, a minha família e os meus amigos me apoiam. Apoiam no quê? Você dizer não para a sua família? Me mostra na Escritura onde tem isso. A Escritura diz que Deus odeia o divórcio. Vai lá, procura na Escritura, você não vai encontrar. Então, nós temos que ter princípios, senão nós vamos ser induzidos. E uma das coisas que nos induz, queridos, é a nossa carne, a nossa natureza, a nossa vontade. E se eu não subordino a vontade que eu tenho ao Espírito Santo de Deus, ela vai vencer. E eu vou errar. Então, além da Escritura, os princípios, quem me habilita a conhecer e a viver os princípios de Deus é o Espírito
Espírito de Deus. Então eu tenho que estar submisso ao Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa, eu preciso definir princípios. E o princípio da vida de um cristão é Deus e a sua verdade. A sua verdade é as Sagradas Escrituras. Conheça a palavra de Deus e busque nela respostas. Caso contrário, você vai, vou usar uma expressãozinha, vai dar com os burros na água. E depois vai dizer, ai agora Senhor, só o Senhor. Quando nem foi o Senhor, quando não foi o Senhor, você devia ter antes buscado no Senhor. E agora você diz, só o Senhor, só o poder de Cristo, só o sangue de Cristo. Aí vem essas expressões todas. Mas depois que tudo desandou. Quando eu tenho princípios corretos, eu tomo decisões corretas. Então a segunda coisa é, princípios geram decisões. Então, a segunda coisa são decisões. Nós precisamos tomar decisões. Sou eu que tomo decisões para a minha vida, não os outros. Aí você toma decisão baseado no que os outros dizem, aí dá tudo errado e você diz, mas foi por causa do outro. Mas quem que fez? Comete um crime para você ver. Não, meu colega que me induziu a roubar. Mas quem roubou? Não, as pessoas falam mentira, aí eu falo também. Mas quem mentiu? Aí você fala assim, nossa, mas eu não roubo não. A palavra de Deus fala que existem várias maneiras da gente roubar. Por exemplo, quando eu não dou a César o que é de César e não dou a Deus o que é de Deus. Vai sonegar no imposto, e quando você sonega no imposto, e o imposto de renda, a Receita Federal vem contra você, sabe por quê? Porque provavelmente houve um erro. Pode ter sido um erro mesmo. Puxa vida, então eu vou resolver esse problema lá. Mas pode ter sido algo malicioso. Você estava querendo passar a mão naquilo que não é seu. Isso é roubo. Ou quando você não dá a Deus o que é de Deus, a sua vida, o seu tempo e até mesmo o seu dinheiro. Princípios corretos me levam a tomar decisões corretas. E quando eu tenho princípios corretos e tomo decisões corretas, eu vou ter atitudes corretas. Então, a atitude que eu tomo é fruto das minhas decisões. Por isso que as Sagradas Escrituras falam que eu preciso tomar decisões corretas. Porque somente elas poderão produzir frutos corretos. Então, eu preciso definir princípios para que eu possa tomar decisões, para que eu possa agir e, consequentemente, ter frutos. Para eu e você termos frutos bons, o que é necessário? Diante do que acabamos de falar. Voltar ao início. O que define frutos na minha vida são os princípios. Porque os princípios definem as minhas decisões e as minhas atitudes. E, consequentemente, os frutos. Jesus diz que nós conhecemos a árvore através da qualidade dos seus frutos. Não é se ela dá esse fruto ou aquele, mas é a qualidade dos frutos que deveria existir. Um cristão é uma árvore que deve dar frutos cristãos. Ok? Podemos caminhar um pouquinho mais. Então, como é que nós vamos nessa prática? Eu estou dando passos para vocês. Eu preciso definir a escala de valores. Depois eu preciso definir os meus princípios para tomar decisões, para ter atitudes e ter expectativa de bons frutos. Agora, como é que eu faço isso? Vamos para Efésios. Efésios capítulo 5. Esse texto, capítulo 5 e capítulo 6 de Efésios, se você quiser aprender a administrar a sua vida, é só ler capítulo 5 e 6
de Efésios. Certo? O texto nos fala aí qual é a sequência. O texto diz, a partir do verso de número 18, que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas devemos ser sensatos e procurar compreender qual a vontade de Deus, no verso de número 17. Então, por causa disso, eu não me embriago com vinho, no qual é dissolução, mas eu me encho do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros. Mas olha só no verso 15, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como tolo, nécio, e sim como sábio, remindo o tempo. Eu tenho que, para agir com prudência, agir como um sábio. Então a primeira coisa necessária é buscar sabedoria para tomar decisões práticas também sábias, e não como um tolo. O texto é tão claro. Só que, queridos, essa sabedoria aqui é a sabedoria de Deus. E nós vamos lá em Tiago, diz a Escritura que se eu buscar a sabedoria e pedir sabedoria de Deus, Ele me dá liberalmente. O que um cristão precisa é sabedoria. Sabedoria é capacidade para discernir. O sábio é aquele que consegue visualizar para decidir. Porque ele discerne as coisas, ele visualiza as coisas, ele tem um ângulo para contemplar tudo aquilo que é o material que deve levá-lo a uma decisão. Eu posso ter conhecimento de tudo, mas eu preciso agora decidir. Eu vejo tudo, mas como que agora eu vou agir? Isso é sabedoria. Para que eu possa discernir o valor de tudo e aí tomar decisões. Falta-nos muita sabedoria, se nós não temos a sabedoria do alto, que me dá qualidade de discernimento e, consequentemente, decisão e ação. Então, observa bem, eu tenho que agir como sábio e não como nécio, tolo. Essa é a primeira coisa, buscar sabedoria. E eu acho essa sabedoria onde? Em Deus e na sua palavra. Palavra de novo, irmãos. Segunda coisa, procurar conhecer qual é a vontade de Deus. Verso 17 diz: por esta razão, eu devo agir com sabedoria e não como tolo. Por essa razão não vos torneis insensatos. De novo a palavra insensato, tolo. Mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. É conhecimento da vontade de Deus. Eu preciso de conhecimento e sabedoria. Conhecimento tem a ver com conteúdo. Sabedoria é como eu uso o conteúdo. Eu posso muito bem conhecer a vontade de Deus. Eu leio a Escritura e eu conheço a vontade de Deus. E Deus diz: não adulterarás, não cobiçarás, não farás para ti imagens de escultura, não mata, não... E aí? Você conhece a vontade de Deus. Mas a sabedoria é que te leva a não agir contrário à vontade de Deus. Então eu preciso do conhecimento da vontade de Deus. E eu preciso da sabedoria para discernir todas as coisas, para cumprir a vontade de Deus. Então eu preciso de conhecimento e eu preciso de sabedoria. E terceiro, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Para ser guiado pelo Espírito Santo, eu não posso estar cheio daquilo que traz para mim só dissolução. Por isso o texto diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual
há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Há uma sequência no texto. Eu preciso não ser tolo e sim sábio. Eu preciso buscar a vontade de Deus. Mas para tudo isso dar certo, eu não posso estar usando ou estar cheio daquilo que traz para mim dissolução. Eu não posso estar no mundo usando coisas que me destroem, que me corrompem. A ideia aqui, o texto é de dissolução, porque o texto vai nos mostrar que o vinho, a embriaguez, não o vinho, mas a embriaguez gera dissolução. O que é embriaguez? A embriaguez é o uso inadequado do vinho, sem equilíbrio. A ausência de equilíbrio traz dissolução. Quando eu não estou guiado pelo Espírito Santo, queridos, eu uso as coisas desordenadamente, inadequadamente, sem o controle e o domínio do Espírito. Isso me corrompe, isso me gera dissolução e, consequentemente, má qualidade das decisões e frutos estragados. 3 coisas. Eu preciso de sabedoria de Deus, conhecimento da vontade de Deus, e eu preciso do Espírito Santo para me dar condição de tomar essas decisões com sabedoria e segundo a vontade de Deus. Olha a sequência que o texto de Efésios nos traz. Essa é a argumentação que o apóstolo Paulo traz aí. Mas outra coisa que o texto nos diz é que Deus precisa estar no centro. E eu preciso entender isso. Olha, não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deus está no centro. E aí o texto, a partir do finalzinho do verso de número 21, diz que eu devo sujeitar um ao outro no temor de Cristo. E aí ele começa a explicar como é que é isso, a partir do verso de número 22. Como é que é sujeitar um ao outro? Mulher, sede submissa aos seus próprios maridos. Maridos, amai as vossas esposas. Depois, 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais. Verso de número 4. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Depois, verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedeceis aos vossos senhores. Senhores, o texto vai continuando. Aquele que é senhor, ele deve agir de maneira correta com o seu servo, com aquele que trabalha para ele. Observa que o texto tem uma sequência. E ele está nos mostrando como viver a vida. E as prioridades vêm claramente sendo demonstrados aí. O texto mostra, pode passar. Tem um antes desse? Tem um slide antes deste? Isso, por favor. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós temos um relacionamento correto com o cônjuge, nós temos um relacionamento correto com filhos e pais, nós temos um relacionamento correto entre patrão e empregado, e quanto ao mais, o texto fala a respeito da armadura de Deus. Eu uso a armadura de Deus para viver todas as circunstâncias. Então observa bem, vem Deus, depois o cônjuge, depois os filhos, depois o trabalho,
depois a minha vida ministerial. Agora sim, pode passar para o outro slide. Olha só, isso. Eu tenho a vida espiritual em prioridade, é Deus. Depois eu tenho a vida matrimonial, marido e esposa. O que vem em segundo lugar, depois de Deus? O cônjuge. Depois tem a vida familiar, pai e filho. Eu tenho os filhos. Então, primeiramente vem Deus, depois vem cônjuge, depois vem a família e filhos. Depois vem o trabalho, a vida profissional. E depois vem a vida ministerial, a igreja. Onde que vem a igreja? Em quinto lugar. Onde vem Deus? Em primeiro lugar. Então não mistura Deus com igreja. Antes dela eu tenho que cuidar da minha família, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos e do meu trabalho. E aí eu vou exercer o meu ministério. Essa é a sequência que Paulo está dizendo que tem que existir no texto. E ele coloca antes disso como que nós vamos trazer isso de maneira organizada, tendo sabedoria de Deus, tendo vontade de Deus e tendo o Espírito Santo me guiando. Para que eu possa viver como um bom marido, uma boa esposa, eu possa ser um bom filho, um bom pai, para que eu possa ser um bom patrão, um bom empregado, e para que eu possa ser um bom servo de Deus no corpo de Cristo Jesus. Essa sequência é importante, e isso deve definir a minha agenda de vida. Voltando lá atrás naquilo que nós tínhamos falado. Próximo slide. Observa bem. Deus vem no centro. Depois a família. Depois a profissão. E aí eu chego na minha responsabilidade. Então o que é necessário para que eu possa ter um uso adequado do tempo que Deus me dá, a vida que eu tenho, de tal forma que Deus seja honrado e a minha família também seja honrada, através da orientação da palavra de Deus. É necessário a síntese daquilo que falei para vocês. Próximo slide. Primeiro, buscar sabedoria para tomar decisões práticas. Segundo, eu preciso buscar compreender a vontade de Deus. Terceiro, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quarto, eu preciso colocar as pessoas antes das coisas. Eu preciso aprender a administrar as tensões na família, no trabalho, na comunidade, no lazer, na igreja. Eu preciso administrar o devido tempo para os diferentes papéis da minha vida. Eu sou crente, tenho Jesus no meu coração. Eu sou marido, esposa. Eu sou pai ou filho. Eu sou avô. Eu sou... Todas essas coisas são papéis. Eu sou profissional, eu sou patrão, eu sou empregado. Eu tenho papel na igreja, como crente, que abençoa o outro com aquilo que Deus tem me dado, com os dons que Deus tem me concedido, com o dinheiro que Deus tem me dado, com as habilidades que eu tenho tido na presença de Deus. Eu abençoo os outros na medida em que recebo dos outros aquilo que eles têm também para me dar. Eu preciso administrar os papéis que Deus tem colocado na minha vida. E eu preciso exercer disciplina na minha vida, para que eu possa estabelecer objetivos e alcançá-los. Nós precisamos parar de viver desordenadamente, para que nós possamos ser bênção onde quer que estejamos, irmãos. Nós estamos vendo as pessoas perdidas, completamente perdidas.
Está na hora de se achar. Pastor, isso vai dar um trabalho imenso. Eu não sei nem por onde começar. Começa por isso que eu acabei de dizer. Pastor, eu não dou conta sozinho. Me procura que eu vou te ajudar. Marca um horário de atendimento e eu vou ajudar você a fazer sua agenda de vida. Busca o pastor Jairo, que ele vai te ajudar a fazer isso. Busca alguém que possa te pastorear nessa hora. O que você não pode é viver uma vida sem propósitos, diante da vontade de Deus. Perdendo tempo que Deus lhe deu, e Ele vale mais do que tudo. As pessoas pagariam tudo o que elas têm para ter mais uma hora de vida. Mas não funciona assim. Os dias são maus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5. Ele diz, nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Vamos administrar. Mas ele nos mostra exatamente nesse texto como fazer isso. E eu espero que pela graça de Deus, nós possamos fazê-lo. Concluindo. Nós começamos lendo um verso. Salmo 90, verso 12. E nós vamos terminar lendo esse verso. Vamos ler juntos. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Em nome de Jesus. Pois não, irmão. Uma coisa que a gente precisa deixar um pouco esclarecida, quando a gente fala igreja, nós não estamos nos referindo ao culto a Deus. Não é o culto. É, isso, na relação com Deus. Isso, exatamente. O culto não é quando eu tenho tempo, não. Eu estou dando a Deus quando eu cultuo ao Senhor. E isso tem na minha relação, está lá em primeiro lugar, sem sombra de dúvida. Quando nós falamos de igreja aqui, estamos nos referindo a servir as pessoas, a me dedicar a usar tudo aquilo que Deus tem me dado. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Fiquem de pé. Vamos orar. Ó Deus, nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado vida, fôlego de vida, tempo para vivermos. E obrigado porque o Senhor nos dá significado. O Senhor nos faz em Cristo Jesus nova criatura. Para não vivermos mais as coisas velhas, porque elas passaram, mas para vivermos todos os dias coisas novas no Senhor. Obrigado por isso, Pai. Obrigado a Deus, porque através da Tua palavra nós vimos agora que nós não devemos viver como tolos, como nécios, e sim como sábios, administrando a vida que o Senhor nos dá, com a sabedoria que o Senhor nos dá, com o conhecimento da Tua vontade através da Tua palavra. O Senhor nos dá o Seu Espírito Santo. Ó Deus, dê-nos entendimento destas verdades. Desafia-nos com estas verdades. Para que nós possamos, ó Pai, viver os nossos dias para glorificar o santo nome do Senhor. Para sermos, ó Pai, pessoas que valorizam os papéis das nossas vidas, dentro dos nossos lares, com as pessoas, de maneira correta. Dê-nos entendimento do empenho que temos que ter, ó Pai, a dedicação em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E que isso nos traga prazer de vivermos o tempo que o Senhor nos dá com significado. Ó Deus, obrigado, porque somos o Teu povo e somos rebanho do Teu pastoreio. Usa-nos para a Tua glória e para a bênção na vida de outras pessoas. Nós Te pedimos isso, Senhor. E pedimos que o Senhor esteja abençoando os nossos lares. Que nós
sejamos, ó Pai, porta-vozes do Senhor dentro dos nossos lares, através das nossas vidas, das nossas decisões, das nossas ações. Fortaleça-nos, ó Pai. Nós te imploramos por isso, em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus estejam sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.